Boa noite. Se você está ouvindo isso, algo invisível está tentando te proteger. Esse salmo é um escudo contra o que você nem imagina. Vamos ler. Salmo 78, 1-72. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacobe, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regiu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia, os guiou com uma nuvem, e toda a noite, com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus. E disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacobe, e furor, também, subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do março. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que, consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era recto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu, também, ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco.
Também entregou o seu gado à Saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles. Quais mensageiros de males o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira. Não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cam. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas. E os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e, dividindo suas terras, lhe as deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente, como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro. Pois lhe provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Silo, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos, consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou, como de um sono, como um valente a quem vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes, elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a David, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacobe, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Reflexão: o Salmo 78 nos leva a olhar para trás, não para viver presos ao passado, mas para aprender com ele. O salmista conta como Deus libertou o seu povo do Egito, sustentou-os no deserto e fez milagres extraordinários. Mas, apesar de tudo, o povo muitas vezes duvidou, murmurou e se afastou de Deus. A lição é clara: não podemos esquecer o que Deus já fez por nós. A ingratidão e a desobediência endurecem o coração e nos afastam das bênçãos. Por isso, é fundamental passar às próximas gerações as histórias de fé e testemunhos, para que elas cresçam conhecendo o Deus que é fiel e poderoso. O Salmo também nos lembra que, mesmo diante da nossa infidelidade, Deus é misericordioso, nos corrige, mas também nos dá novas oportunidades. É um convite para confiarmos mais e reclamarmos menos, para lembrarmos que o mesmo Deus que agiu no passado ainda age hoje. Mensagem central: aprenda com o passado, seja fiel no presente, e confie no Deus que nunca falha. Se algo dentro de você se acalmou agora, deixa o like, compartilha com alguém que precisa e se inscreve para receber mais proteção. Vamos orar. Senhor meu Deus, hoje eu venho te agradecer por tudo o que já fizeste na minha vida. Perdoa-me pelas vezes que duvidei do teu cuidado e deixei de confiar no teu amor. Ajuda-me a lembrar das tuas obras e a transmitir a tua palavra às próximas gerações. Que eu viva com um coração grato, fiel e obediente, mesmo nos dias difíceis. Assim como sustentaste teu povo no passado, sustenta-me hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Digite amém e compartilhe essa oração.